Olha, tem novo processo, tem inscrições abertas para o processo seletivo da Secretaria de Educação do Rio Grande do Norte. Quem traz mais detalhes aqui no nosso programa é a professora Suenira Nóbrega, ela que é diretora da 10º DIREC. Bom dia, seja bem-vinda aqui ao nosso programa, Suenira. Bom dia, Marcos Dantas, bom dia, Geraldinho, bom dia a todos os ouvintes do Panorama 95, todos os ouvintes aqui da Rádio Rural. As inscrições já estão abertas para o novo processo seletivo? As inscrições começaram segunda-feira, Marcos Dantas, era até dia 26 e houve uma prorrogação até dia 28, né, que a gente precisava dessa prorrogação. Até ontem era a solicitação do pedido de isenção das taxas e hoje vai sair o deferimento ou não das pessoas que solicitarem isenção. Mas a inscrição ela vai até o dia 28. Próxima segunda-feira, então. Próxima segunda-feira. É bom não deixar para a última hora, né? Exatamente, é bom não deixar para a última hora. Como é virtual, você pode fazer durante o final de semana, você está mais tranquilo para juntar os documentos do seu currículo, isso é muito importante. Por quê? Porque não há uma prova didática para o professor dar aula, nem para o processo seletivo, nem há uma prova escrita. O que classifica as pessoas são os documentos que ela coloca lá, comprobatório do seu currículo. Isso é o que gera classificação. Isso não implica dizer que quem concluiu agora não vai fazer. Faça, é o conselho que eu dou. Faça, por quê? Porque esse concurso, Marcos Dantas, veio com a novidade, né? Os seletivos anteriormente, eles eram feitos contrato de 1 ano por mais 1 ano. Então, automaticamente, ele teria validade de 2 anos. Só que a gente viu que quando o professor começa a se adaptar à escola, chega o final do período dele. E aí a gente foi uma luta, né, da professora, a professora Fátima Bezerra, nossa governadora, da Secretaria Estadual de Educação, hoje com a professora Socorro Batista à frente. Foi para a Assembleia essa votação e hoje o seletivo ele é feito, será o primeiro seletivo que terá duração de 2 anos, com possibilidade de prorrogação por mais 2 anos. Então, mesmo que você concluiu agora, faça sim, porque você não sabe quem são as pessoas que vão ser classificadas. E como ele vai ter a validade de 4 anos, você pode ser chamada no decorrer desses 4 anos. E quem já está, por exemplo, quem foi chamado agora no processo seletivo, o recente, ele pode também fazer? Pode sim. Ele há um impedimento assim, Marcos Dantas, é um impedimento da legislação. Se você teve um contrato de 2 anos, se você for chamado concomitante durante esses 2 anos, aí você não tiver outro vínculo, você pode assumir os 2 vínculos. Se você for chamado após interrupção desse contrato, aí sim você precisa passar 2 anos sem assumir contrato dessa natureza. Então, você pode ter entrado agora, estar trabalhando e ser convocado antes de terminar o seu contrato. Então, dessa forma, você pode acumular os 2 vínculos. Ressalto, se você não tiver outro vínculo público. E também uma função que você não pode acumular 2 vínculos é a função de apoio pedagógico, de suporte pedagógico, que está aí no edital como especialista em educação. Essa função você não pode acumular 2 vínculos, mas professor pode sim. Professor um vínculo, especialista em educação no outro, pode sim. Temos aí umas retificações recentes no edital. Quais foram as principais? Foi a situação da data, né, que houve uma retificação. Tem também logo quando você abre a página da SEC, Marcos Dantas, tem lá o dado identificatório para o depósito, viu? Então, tem o nome lá, a Fundesc, tem dizer na secretaria bem direitinho. Então, as datas foram modificadas. Do dia 22 ao 28, ao período de inscrição via internet. Do dia 22 a 24, que eu já falei, era a solicitação da isenção da taxa. Dia 25, hoje, sai a divulgação do resultado da isenção. Do dia 28 de agosto a 12 de setembro, é o período de homologação das inscrições. No dia 13/9, o resultado preliminar. No dia 14/9, aí fiquem atentos, as pessoas entram com recurso, se estiver se sentindo lesado de alguma forma. E no dia 22 de setembro, o resultado final, que aí há a homologação e a pessoa já fica apta para ser convocada caso a demanda exista, tenha necessidade. Como é que vai ser o acesso, por exemplo, ao processo seletivo? Vai ser provas, como é que é? É só entrega do currículo, entrega da documentação que você tem para exercer a função. Tudo pela
pelo Siguedu, que a gente não tem acesso. Tipo assim, outras pessoas ligavam para mim, Suenira, eu ainda não recebi a comprovação da inscrição, a orientação que a gente dá. Tem um e-mail lá no edital, sempre entre em contato com a organização do concurso por aquele e-mail. A gente que é da Direc, a gente não tem acesso. Antigamente tinha, a gente recebia a documentação na Direc, enviava para Natal, mas agora é tudo virtual, tudo online, ninguém precisa ir à Direc entregar a documentação. É tudo pelo site, então a gente não tem acesso. A comissão organizadora é quem tem acesso. Então, qualquer dúvida, se for enviar um documento e deu errado, tem que imediatamente registrar nesse edital, que estão lá todas essas informações. Suenira, só para deixar claro também que o processo seletivo não implica na realização do concurso, né? De jeito nenhum, concurso de efetivo, de jeito nenhum. Foi bom essa pergunta, Geraldinho. Por quê? Porque é importante ressaltar que a demanda do seletivo existe se tiver a necessidade. Um exemplo, a gente convocou uma pessoa para assumir uma vaga de um profissional que estava assumindo uma coordenação financeira. Ele foi assumir a coordenação financeira e a gente precisou convocar uma pessoa para o lugar dele. Quando a convocação saiu, ele pediu para voltar para a sala de aula porque não se identificou com a função de coordenador financeiro. É um direito dele. Então, a demanda deixou de existir e a gente teve que tornar sem efeito a convocação. Então, a demanda do seletivo é para substituir essas pessoas que estão na direção, na coordenação financeira das escolas, na coordenação pedagógica, estão afastadas para licença saúde, estão em convênios, estão assumindo cargo de gestão. Então, ela existe enquanto tiver a demanda. O concurso efetivo, ele vai acontecer, sim. A expectativa é o final desse ano para o próximo. A gente vem já nessa expectativa, assim, com muita ansiedade, mas a gente sabe que vai ser um grande concurso. Tipo assim, não vai ser um concurso que vai ser só exclusivo para professor. Então, com a demanda da sociedade, na continuidade dos tempos, hoje nós temos educação em tempo integral. Com a educação em tempo integral, surgiram novas funções na escola. Inspetor de pátio, coordenador de área. Então, o concurso ele vai sair pensando em todas essas realidades. Você veja que antigamente o aluno de educação especial, ele ia para a escola e ele não tinha um professor específico para ele. Hoje o aluno da educação especial, ele tem o professor de educação especial, ele tem o cuidador, ele tem o intérprete de Libras, ele tem o professor intérprete de Libras, ele tem o ledor se ele necessitar. Então, todas essas situações diárias ou de funções não existiam antes. A gente necessitava, mas não existia. Então, o concurso que vai sair, ele vai sair dando conta de todas essas novas situações. Talvez daí seja esta demora. É um concurso que é feito a muitas mãos, né? SEEC, Ministério Público, sindicato. Mas a gente tem esperança, sim, que saia e que demandas a gente tem. Não... Então, só para deixar claro que, voltando à questão do processo seletivo, né? As inscrições foram prorrogadas até segunda-feira, dia 28. Até 23 horas e 59 minutos. Ixi, Marcos, agora você me pegou. Mas eu creio que sim. Geralmente os editais são assim. Mas eu confesso que eu não cheguei nessa parte, não. Mas com certeza sim. E aí, gente, não deixe para a última hora. Aproveita o final de semana que está em casa, junte sua documentação, tente fazer. E, Marcos Jantas, temos várias áreas. Nós temos não só a base comum, que a base comum são aquelas pessoas que vão trabalhar nas escolas, como professor, como especialista na educação. Mas a gente tem a educação do campo. Então, eu faço um apelo, Marcos Jantas, a nossa maior dificuldade durante esse período foi não ter as pessoas para ser chamadas da comunidade. Eu vou dar um exemplo da comunidade Barra de Santana, né? Da comunidade Boi Selado, que ela é mais distante. Lá em Jucurutu. Lá em Jucurutu. A gente chamou aquelas pessoas que tinham sido inscritas e que estavam sendo classificadas, foram poucas. Quando a gente precisou de novo, que começou a chamar de Jucurutu, a gente já teve dificuldade para as pessoas irem para lá. Caicó, para trabalhar na Palma. A gente chamava pessoas aqui para se dirigir para a Palma à noite, que lá tem educação de jovens e adultos e tudo. Então, daí aquela dificuldade. As pessoas não tinham a dificuldade por não querer trabalhar naquela escola, mas pelo acesso de transporte. Então, é muito importante que a gente incentive, temos Barra de Santana, Boi Selado em Jucurutu, temos Lajinhas em Caicó, temos Sabugia aqui em Caicó, temos a Palma e temos os municípios da 10ª Direc.
todos os municípios estão havendo do estado, tem a oportunidade do seletivo. Então, vamos incentivar as pessoas para que a gente tenha pessoas selecionadas em todas as áreas e que possam ser convocadas. E você faz até um alerta interessante, né? Que a oportunidade, o processo seletivo é uma oportunidade, mas falta também mão de obra especializada. Quando eu falo mão de obra, por exemplo, professores em áreas específicas, matemática, geografia, história. O seletivo chega a chamar todo mundo e falta mais profissionais. E até um alerta para que as pessoas possam cursar graduações aí em matemática, história, enfim. Falta, Geraldinho. Acho que um tempo anterior a gente tinha dificuldade de química e física. Hoje a gente não tem mais de química, física, matemática, não é mais a nossa dificuldade. A nossa dificuldade são os professores da área de linguagens, principalmente língua inglesa. Então, a gente teve sim, para você ter ideia, do concurso de efetivo e desse último seletivo, a gente convocou todos os professores de língua inglesa, todos os professores de arte, todos os professores de língua portuguesa, convocamos todos os professores de educação especial. Então, são situações que logo a gente fica sem pessoas para serem convocadas. Então, peço, né, que aquela pessoa que tem a sensibilidade de ser professor, de lidar com estudantes, que faça o seletivo para que esteja futuramente em sala de aula. E falando, né, anteriormente que eu falei das modalidades, além da educação da base comum, tem a educação do campo e tem das instituições não escolares, pronto, a educação prisional e o regime socioeducativo. Então, você pode fazer para a educação prisional e pode fazer para a base comum. Você fica com 2 oportunidades para ter acesso futuramente quando você for convocado. Obrigado, Suenira. Algo mais a acrescentar? Pode ficar à vontade. Só agradecer, né? E aí eu pego também... Só uma pergunta aqui. Para auxiliar de serviços gerais e para quem não tem um ensino completo, pode fazer? Pronto, não. Hoje, porque o seletivo que saiu aí, ele é para professor e para especialista em educação. Então, são pessoas que já concluíram a graduação. E agradecer imensamente aos professores que estão em sala de aula, cada professor, cada professora, aos professores temporários que estão com a gente até agora, né? A gente sabe da dificuldade. Às vezes eu chamo um professor, Marcos Jantas, já no final da lista, que já é uma necessidade atípica que a gente tem, que eu preciso encaminhar para 3 escolas. E eu gosto muito de dizer que isso não é uma situação que eu gosto, né? Então, que em janeiro a gente consiga resolver parcialmente essa situação, mas eu queria aqui agradecer de público a cada professor e a cada professora da escola, junto com toda a equipe, né? Direção, coordenação, ASG, merendeira, que faz a coisa funcionar, né? Sem o professor não tem como a gente trabalhar com a educação. E agradecer ao governo do estado, à Secretaria Estadual da Educação, à equipe da 10ª DIREC e à comunicação aqui da Rádio Rural, que está sempre nos dando oportunidade para que a gente possa fazer a divulgação em prol da educação do RN. 8h29, conversamos com a professora Suenira, diretora